Tudo que quando era preto era do demônio e depois virou branco, foi aceito, eu vou chamar de blues. É isso, entenda. Jesus é blues. Falei mesmo. A prata é um metal com poder de reflexão muito elevado. Do latim argentum significa brilhante. Nossa pele é de prata. Ela reflete luz. Um brilho tão intenso que eu me pergunto por que o ouro é tão querido e a prata subvalorizada. Alguns hão de responder que é pela prata ser encontrada com mais facilidade. Reflita. O Brasil tem uma população de negros maior que a de brancos. Temos menos valor por ser maioria? A ironia da maioria virá minoria. A prata é um metal puro. Eu realmente não entendo essa necessidade da procura do ouro. E aí, E aí, galera? tudo bem? Como vocês estão? Beleza? Legal. E nós acabamos de ouvir um trecho agora do curta Bluesman, de 2018, Sim. onde ele traz o pano de fundo da nossa conversa de hoje, que é a questão racial, né? Então, vale a pena, quem não assistiu, vale a pena ver esse filme, porque ele traz de uma forma bem... traz uma reflexão bem interessante para esse assunto. E aí, quando a gente estava buscando nossa pauta para a nossa conversa aqui do Moodcast, a gente ficou muito buscando alguma peça que a gente pudesse analisar, e aí a gente, de repente, entendeu que a gente tinha que falar da arte de uma forma geral, como que ela aborda todos como ela aborda esse tema racial, né? E aí, nós aqui somos muito ligados à questão da música e conversamos muito sobre. E aí a gente pensou, puxa, como a música, de uma forma muito, muito particular, sempre retrata e denuncia essas questões raciais, né? E quão importante é isso para a comunicação e para a gente trazer essas reflexões para o dia a dia, né? Para as nossas conversas. Sim. E só para trazer um pouquinho desse universo da música, em 2016 a Beyoncé lançou o álbum Lemonade, onde ela trouxe essa questão de uma forma muito escancarada. Ela já vinha fazendo isso, mas esse álbum ele foi um marco. Inclusive o álbum foi considerado em 2010 o álbum da década, o mais importante da década, por conta dessa importância e desse papel social que ele trouxe. E aí a gente trazendo isso e aí a gente tem vários outros artistas que trazem esse discurso lá fora. E aí, trazendo aqui para o universo BR, a gente falou do Emicida, né? Como o Emicida, como o papel do Emicida veio crescendo e cada vez mais ele vem trazendo essa discussão e sendo cada vez... E todas essas reflexões dele, como tem chegado a mais pessoas, né? Então a gente falou disso, dessa maturidade, a gente vem conversando muito disso. E aí eu queria abrir a conversa para todo mundo agora falar o que acha desse papel, né, da música para essa questão racial e como isso tudo vem mudando a forma da gente dialogar mesmo, se comunicar. Se a gente for parar pra pensar, a música preta, ela já tá aí há muito tempo, né? Desde os sambas mais antigos. E hoje com uma voz e uma popularização no rap, né? Mas acho que ela já é retratada há muito tempo. Sim. Só que nunca foi ouvida. Acho que como grito de socorro ali, como grito de tipo, me notem, me entendam, ela sempre foi bem, na minha opinião, né, bem subjetiva ali, tinha um outro olhar. E o que hoje já a gente consegue abranger mais. Hoje tipo, ela tem um protagonismo, né? E isso está evidente em vários estilos de música, em vários ambientes, exato. Né? Você comentou agora, Davi, sobre os sambas antigos, né? Me veio na cabeça a música Sorriso Negro.
E naquela época, tanto Racionais e tudo mais, um pouquinho mais antigo, eles eram um pouquinho mais agressivos, né? Eram mais fortes, mais Uhum. incisivos nessa coisa de falar do racismo e tudo mais, né? E eu lembro que a partir dessa música do Sorriso Negro, eu tenho esse marco para mim, que aí ela é antiga, mas essa música sempre ela é antiga, mas atual, né? E a partir do pessoal que o pessoal começou a aliviar o tom, a entrada na sociedade, o pessoal começou a ouvir mais Emicida, vamos dizer assim, essas informações, e eu achei que quando baixou o tom, ele começou a ser mais Uhum. ouvido, né? Essa é a minha opinião aí nessa questão. E as redes sociais deram uma abrangência muito grande para isso. Então, eu acho legal uma reflexão sobre como essa construção de maturidade acontece, né? Porque a gente vem de um período histórico onde a cultura negra ela foi reprimida durante séculos, né? Desde a da capoeira lá atrás, que era uma ferramenta cultural para o povo negro, assim como uma ferramenta de defesa também, assim como o samba, que inclusive no Brasil foi durante uma época até proibido, né? Era crime você fazer roda de samba. Então a gente represa do final do século XX com diversos movimentos negros trazendo muita raiva, né? Muita ira, muita brutalidade na sua Sim, fala, sim. né? Verdade, verdade. E isso é o quê? É o resultado, né, de séculos de repressão e de grito amarrado na garganta, né? Eu vejo, aí se passa 20 anos depois, né, a gente está em 2020, por exemplo, esse álbum do Racionais, um dos mais violentos que eu considero, do rap no geral, mas do Racionais também, de 97, o Sobreviver no Inferno, que foi um marco para a época e tal, e foi muito criticado na época também por ser muito violento, muito agressivo. A gente tá hoje, 23 anos depois disso, com um movimento completamente diferente, né? No rap, inclusive, Os também. caras cantando um romance e tudo, né? Exatamente. E assim, só que acho muito legal a gente pensar que isso é possível hoje porque alguém abriu a estrada antes, né? Essa estrada Claro. ela foi construída com muita raiva, com muita brutalidade, mas hoje, Eu ia falar isso, é muito né? legal isso que você Hoje falou. hoje é possível o Emicida dizer o que ele diz da forma como ele diz, porque teve gente sendo presa e sendo apedrejada por dizer o que dizia naquela época, né? É curioso pensar nisso. E agora ele consegue trazer esse tom, né, Rafa? Pois Tipo, é. mais doce até, Sim, com muita crítica, com vários contextos que ele coloca, enfim, várias referências que ele traz, sim. mas ele consegue de uma forma um pouco mais tranquila falar de tudo isso e isso chegar. O Sérgio falou uma coisa que eu achei bem legal e você reforçou essa história dessa brutalidade, né? E a hora que você baixa o tom, você consegue acessar e consegue ir para uma mesa de conversa. É meio que isso, Total. né? Sim, Na hora sim. que eu paro de gritar né, eu consigo sentar e falar. Eu não tô falando que não devia ter gritado, Claro pelo que não, contrário, foi o que sim. você falou. É. Esse caminho foi construído, né? Essa maturidade foi construída. Hoje a gente vê o Emicida, por exemplo, diversos outros nomes do rap, do samba também hoje, num foco de convencimento, né? Eu quero trocar uma ideia com a sociedade, abrir o diálogo e trazer esse convencimento. Você volta para 30 anos atrás, era um movimento completamente diferente. Era um movimento de eu quero ter direito de dizer o que eu sinto, né? Eu quero ter o direito de canalizar a minha raiva e a minha ira na minha música. Se você quer concordar comigo ou não, Tanto tanto faz, faz, não não importa. importa. O foco era outro, eu acho também. Mas Né? olha só, se a gente traçar um paralelo daquela época para hoje, socialmente falando, e de acessibilidade, se, se, se o Racionais lá naquela época, se Sabotagem, não gritasse, não fosse agressivo da forma que a gente conhece, talvez o movimento tivesse morrido.
Porque as Pois é, pessoas, tipo, pois é. Sim, com não. certeza. Abriu o caminho na base da facada no mato, né? Tipo Exatamente. isso. Foi essencial. É O mato boa, tava muito perfeito. alto, precisava ser na facada. Eu lembro muito do trecho do Racionais que ele fala, tipo, que ele fala assim, né? Desde cedo a mãe da gente fala assim: filho, você por ser preto tem que ser 2 vezes melhor. E aí passam. Sim. Aí, né, a gente pensa: caralho, eu que não faço parte desse universo, não consigo mensurar como Dimensionar isso, né? Foda. isso me toca de um jeito Quão que pesado isso, né? eu não consigo, tipo, Uhum. ter coragem de falar sobre, sabe? Tipo, quando o Emicida vem e fala, tipo, vai, levanta e anda, não é, tipo, a mesma coisa do coach branco sentado lá no escritório dele falando a mesma frase, sabe? Tipo, as cargas Sim, emocionais sim. e sociais são completamente diferentes. Nossa, Davi, arrepiou eu aqui falando. É foda, né? É foda. Você Pois você é. resumiu muita coisa aí, Davi, agora. Esse vai, levanta e anda na boca de um coach e esse vai, levanta e anda no Emicida falando São contextos um contexto completamente Completamente diferente. diferentes. diferentes. E por mais que a gente ache que o rap era super violento também, voltando nesse tema, ele só é um retrato do que os caras vivem. O rap é Total, violento total. porque a vida Era. no gueto, na favela, é muito violenta. Pra quem tem a pele preta. Sim, Sim, com certeza. E sim. é só um relato, tipo, um espelho do que os caras vivem. Lógico que tem É um tem a parte desabafo, né? do drama É o que ali e tal, acontece. tipo, pra ser contextualizar a música e tal, tipo, eles precisam ter o contexto, mas aquilo ali é o cotidiano, é a vida dos caras, tipo, só é violenta Sim. porque a vida dos caras é violenta. Não por escolha deles, como muita gente pensa, Pois né? é. Como a mulher do Dória pensa. Pois É é. que é. Socorro. Socorro. E acho que. E aí entrando no assunto comunicação, né? No universo comunicação, eu acho que não só os caras amadureceram e começaram a criar música e cantar em um tom diferente, de uma forma diferente, mas também eles têm muita mais ferramentas para conseguir transformar isso e dar mais relevância para isso e chegar até mais pessoas. O Emicida mesmo, antigamente só vivia fazendo rap, cantava e tal. Hoje ele tem uma super produção audiovisual para dar mais drama, para sensibilizar ainda mais as pessoas, né? Ele construiu um império, cara. Tem uma empresa gigantesca que ajuda outros artistas, impulsionam eles e o cara, tipo, consegue abraçar muito, assim, por conta do que ele criou ali, né? Do que ele conseguiu construir. Sim. E como isso extrapola. O que eu acho legal a gente estar aqui contando, sabe o que eu fiquei pensando? Olha que maluquice, né? Eu tenho. Gente, eu vou 40 esse ano. E eu, na minha escola, não lembro de quando criança, esse assunto ser falado de forma tão. De uma forma tão aberta, entende? Sim. E hoje eu, com um filho pequeno de 7 anos, como isso é conversado na escola e como isso é de uma forma muito natural para as crianças, porque para a criança é um assunto que para ela não enxerga, né? Ela, dependendo de onde ela vive, Sim, é ela não verdade. enxerga essa brutalidade, Sim. todas essas questões ainda, né? Ainda é tudo muito confuso para eles, né? E que foda a gente hoje poder conversar dentro das escolas, todas essas reflexões, elas foram. O mato foi cortado, né, Rafa? Tava lá o mato alto. Aí foi Abriu esse feito com caminho. muita dor e com a duras penas tudo isso, né? Hoje ainda tem muita dificuldade de se falar do tema, porque ainda tem muita gente escrota
que acha que isso não existe. Isso que eu ia falar, nem todas as escolas, né, falam sobre isso abertamente. Exato. Mas assim, poxa, se já tem... se já tem lugares que isso ainda já se conversa, isso é muito foda. Eu vou dar para vocês um exemplo, ó. Meu filho, na escola dele, provavelmente não, eu acho que ele é o único negro. Eles tiveram uma atividade há 2 anos atrás, quando ele tinha 5 anos, onde eles pintavam, cada um podia pintar a pele da cor que queria. E todo o discurso que a escola fez, e todo esse trabalho, sabe, da diversidade, como eles trataram, eu achei muito foda, porque eu sempre fiquei muito preocupada como esse assunto era tratado ali. Sim. E por ele ser o único negro ali dentro daquele ambiente. Esse ambiente. E foi feito de uma forma muito natural, sabe? Que sorte a minha poder colocar ele numa instituição dessa, ambiente, óbvio. Claro. Num ambiente desse. Mas, assim, eu fiquei muito pensando, cara, que foda eles tratarem disso hoje. Tá certo que é um universo muito... É um pequenininho, como a Thaís falou, né? Porque não é todo lugar que fala, né? É uma sementinha só num lugar específico. Sim. Mas, cara, eu não lembro disso, da gente quando criança, nós, eu e vocês, aí, cada um dentro da sua... Da gente conversar sobre isso. Não existia essa conversa. Era tudo muito marginalizado, sim, ninguém podia falar, era um negócio meio assim... meio velado, era esquisito, e hoje a gente poder conversar na mesa do jantar, enfim, e a gente trocar ideias sobre isso. Vocês estavam falando, por que eu lembrei disso, né? Porque o Emicida tem um livro, né, para criança. Sim, sim. E eu tenho esse livro aqui em casa. Legal. E a gente, quando leu esse livro juntos, eu precisei comentar de algumas figuras que ele cita no livro. E olha que oportunidade foda a gente tem, né? De trazer essas figuras para o universo das crianças de uma forma muito poética e muito leve, mesmo sendo um assunto muito denso. Sim. Você falou, tipo, e eu queria saber, tipo, se vocês conseguem identificar até onde é o mimimi, sabe? Tipo, porque esse é o argumento da maioria dos brancos quando você toca no assunto de representatividade. O que vocês pensam disso? Tipo, existe o mimimi nesse assunto? Não existe? Sabe o que eu penso? Assim, ó, eu sou branca. Meu filho, negro. O que eu penso, né? Isso me pega muito, esse assunto, muito num grau que, por conta dele, eu acho que, assim, isso mexe demais, né? Como mãe, eu fico querendo brigar, sabe? Por conta dessa história. Aí, o que eu penso é que as pessoas... É muito fácil para quem... são várias as lentes referente ao assunto, né? Não tem como a gente... Eu acho que, assim... Nunca ninguém pode virar e falar isso é mimimi, porque, cara, as referências e os contextos que cada um viveu, enfim, né, são completamente diferentes. Ninguém é igual a ninguém. Ninguém. Sim. Então, eu acho que, assim, toda vez que alguém fala isso é mimimi, cara, eu fico num bode, porque eu falo assim, não faz sentido isso. Pra mim, sabe assim, não tem pé nem cabeça alguém dizer isso é mimimi, isso... porque eu acho que cada um vive dentro de um universo, e por mais aqueles que inflamam demais, provavelmente é necessário esse inflamar, entende? Sim. Dentro do contexto talvez que ele vive, enfim. A gente nunca sabe, né? Quantos tombos a pessoa já levou. É muito complexo esse assunto, e me dá bode quando as pessoas dizem que é mimimi. Por exemplo, eu vou dar um exemplo agora que aconteceu há poucos dias. Saiu um clipe, um filme da Beyoncé, de um álbum novo dela, onde ela traz isso de uma forma muito... De novo, né? Tantas vezes ela traz. E aí um jornalista veio e disse que ela estava forçando a barra. Depois acho que a gente até pode fazer, viu, tá? Um conteúdo falando sobre esse episódio, sim, de uma forma um pouco mais a gente específica. Cita isso daí que você falou. Mas a gente até traz as referências para todo mundo entender a história, porque eu acho que é uma história
que daria muito pano pra manga aqui, eu não quero nem entrar nesse mérito, mas assim, cara, eu acho que ninguém tem o direito de apontar o dedo pra ninguém, entende? Eu fico muito estressada com isso, porque são vários assuntos, né? A gente tá falando do racismo, mas tem tantos outros assuntos que as pessoas falam, mas isso é mimimi. Cara, na boa, você viveu, você sabe, né? Onde você tá, né? Em que página você tá pra conseguir tomar um partido? Foi o que o Davi falou no início, às vezes a gente se sente... eu fico, às vezes, até preocupada de falar, porque, cara, a minha vivência é diferente da do cara, e da do outro, enfim. E a gente tem que ter muito carinho e muito respeito com a opinião, né, do amiguinho, seja ele em que universo tiver. Por isso que quando você até citou a esposa do nosso excelentíssimo governador do estado de São Paulo, porque, cara, como que uma pessoa numa posição dela no auge dos seus privilégios traz algumas coisas sem ter vivido, sem saber, a pessoa não tem nem ela não alcança, entende? Não tem alcance. Vocês estão falando do bate-papo dela com a Val Marchiori, né? Exato. Meu Deus do céu. Sem comentários. Aquele churume. Pelo amor. Puro caldo do churume. Não, a Ana comentou aí do Excelentíssima, mas aí tem tanta gente da mídia também. Eu vou dar um exemplo da Maju Coutinho, né, a jornalista da Globo. Teve recentemente um programa falando os negros, falando como aconteceu aquele caso do George Floyd. Sim. Aí fizeram um programa específico. E a Maju, ela falou que ela tem medo de ter um filho nesse mundo preconceituoso de hoje. Olha o tamanho da Maju, né? E olha o dinheiro que ela tem, vamos dizer assim, a posição social que ela tem, né? Ela pode colocar nas melhores escolas e tudo mais. Mesmo assim, essa pessoa tem medo de colocar um filho ou filha negra no mundo por causa do preconceito, gente. Então, embaçado. Aí você pode ver como é que é o nosso mundo. O lance que eu penso é que só quem sofre a porrada que pode dizer o quanto dói, né? Eu acho que é muito fácil pra quem não tomou a porrada dizer que mimimi ou dizer que é frescura, sendo que quem tá com o olho roxo é o outro, né? Então, a famosa empatia, né? É a famosa empatia, é você se colocar na pele do outro e entender a forma como ele se sente, porque é muito fácil a gente julgar, né? A gente apontar o dedo e dizer que é frescura, ou que é exagerado, ou que foi uma crítica além do necessário, sendo que não é você que tá sofrendo, né? Eu acho, Rá, sabe o que eu fico pensando? As pessoas querem criticar, sabe? O negócio é meter o dedo, entendeu? Claro, meter o bedelho, sabe? Então, assim, por esse hábito de, eu preciso sempre meter o dedo e criticar, porque eu sou, né, super cool, aí as pessoas perdem a mão nisso, sabe? Isso da empatia é uma coisa muito... que precisa, é um exercício mesmo, né? E a pessoa que não tem esse exercício e não faz isso, ela não consegue jamais mais parar para pensar, fala, né? Não tem filtro, né? Pensa, fala e não percebe o quanto tá agredindo o outro, e é bem complexo tudo isso mesmo. Desculpa te interromper, Ana, mas sabe o que é pior? Não tá tanto no ofender, porque ofensa, às vezes a gente faz mesmo e de maneira, por muitas vezes, não intencional. Tipo, o problema é quando você não reconhece que agrediu a outra pessoa, né? Eu acho, na minha opinião, tipo, é muito pior. Porque... Vai além de não falar, né? Exato, de entender exato. Que não pode, o porquê não pode falar. Exatamente. Se eu sei lá, fiz alguma coisa de errado ali pra pessoa e a pessoa se sentiu ofendida, magoada, e eu não respeitar essa ofensa e essa mágoa que eu gerei na pessoa, pra mim é muito pior do que, tipo, eu falar desculpa, tipo, entende? É muito pior do que eu pensar, tipo, em falar uma besteira e segurar pra mim, mas tipo, eu não entender que aquilo ali é uma besteira e que aquilo ali vai causar um desconforto pra outra pessoa. É aí que tá, pra mim, a diferença, né?
E daí, além de falar, não, você não pode falar isso, você tem que educar a pessoa e explicar pra ela o porquê que ela não pode falar aquilo e ela tem que entender, né? Tipo, é meio que mostrar pra criança o que ela tá fazendo errado e por que ela tá fazendo errado, né? Um processo. Sim, sim. Com certeza, é. Você sabe que a gente estava aqui falando, né? E aí eu fico pensando muito dentro do universo da comunicação, a gente estava falando das artes, né, da música, e como tudo isso influencia a gente. Se a gente for pensar dentro do nosso universo, né, do nosso dia a dia, onde a gente fica muito em rede social, a gente trabalha com rede social, né? E a gente vê esses discursos o tempo todo, né? E a gente tem falado muito dentro como é importante a gente se posicionar, né? Porque aquele que não se posiciona é Tá conivente. assumindo um lado, né? Tá assumindo outro lado. Você tá assumindo um lado. Então, assim, exato. Hoje em dia a gente precisa dizer aquilo que a gente acorda e aquilo que a gente discorda. Porque se a gente não tem se a gente não faz isso, a gente tá conivente com como está, né? Tipo assim, eu vou ficar aqui porque para mim tá bom Sim. aqui. Então, é muito. Como que é importante o papel da comunicação, até das marcas, enfim, a gente. Porque hoje em dia as coisas estão muito. Tá tudo muito junto, né? Junto e misturado ali nas redes sociais e dentro desse universo online que a gente vive, né? E talvez é por isso que a gente tem vivido muito isso de forma tão calorosa, né? Esses discursos tão inflamados, porque a rede social ela inflama tudo E isso, esse né? papo surgiu disso, né? Sim. Da gente trocando ideia, vira exatamente isso que você falou. E de lembrar do caso do George Floyd lá, que a gente internamente quis se posicionar, e aí veio uma crítica da Thaís. Porra, tipo, acontece muita coisa muito pior aqui na nossa casa e a Ninguém falou gente nada. nem faz, tipo, Nem se posiciona. um posicionamento e tal. E isso aqui é uma reflexão que a gente teve e de ouvir o que a Thaís Tava tava falando, verdade. falando. E a gente. Thaís, você teve noção que foi importante pra gente isso? Não. Não sei, né, gente? Eu tô quieta aqui que eu ainda continuo com a mesma ideia. Não, tipo, mas você tem total eu razão, acho que cara. as marcas em si tem mesmo que se posicionar, tem que se pôr na frente da questão, mas eu digo as pessoas. Naquele dia específico a gente tava falando de pessoas, né? Então eu acho que tem muita pessoa que vive isso, que vê isso diariamente e já tá cansado e não se posiciona, e aí parte da gente também entender porque essas pessoas não se posicionam e não querem, mas as marcas, eu acho que as marcas sim, elas precisam sempre tá batendo nessa tecla. Até porque hoje, né, gente, as marcas, a gente vê como se fosse é o lance do personificar mesmo, né? Se você é uma marca, você ali é um ser ativo ali, né? E aí precisa ter emoção, precisa concordar, precisa discordar, precisa ter bandeiras, enfim, que é o nosso discurso do dia a dia, né? Toda vez que a gente vai criar alguma coisa, a gente busca muito, né? Todo esse universo. Porque eu acho hoje que quem não faz isso é conivente, é o de jeito que a gente falou, e acaba que não cria não cria uma personalidade, né? Fica ali, né? Tipo, logo morre, porque é um ser que não pensa, que não evolui, que não acompanha todo esse movimento que a gente vem vivendo e toda essa jornada, né, que essa discussão nos traz. Até porque, como a gente viu, se eu não me engano, foi o ano passado, não foi, meninos, que a USP lançou um livro antirracista, Acho não que foi? passado. Foi ano passado, também. a gente. Isso, então teve um livro. Quer ver? Eu vou até pegar o nome aqui certinho para vocês, porque tudo isso é fruto dessas Acho que é nossas discussões. E Publicidade foi, Antirracista, esse né? livro. Publicidade antirracista, isso mesmo. Como isso aconteceu. Por exemplo, esse lançamento desse livro foi o ano passado. Esse ano a gente já teve todo esse monte de coisa que a gente viveu, e você vê, cara, é um assunto Sim. que tá o tempo inteiro
a gente dá de cara com ele. O tempo inteiro as reflexões vêm, por quê? Porque é um passinho mesmo de cada vez, né? Cada vez mais, né? O tempo todo esse assunto a gente traz, ele vem à tona, acontece alguma coisa, isso cresce, isso diminui, e a música, ela vem, né, ela tem esse papel de bater o tempo todo nesse assunto por tamanha importância dele. Não tô falando que tá errado, que tá muito certo, a gente tem o tempo todo que trazer, porque isso tem que ser uma reflexão do nosso dia a dia, né, para todo mundo o tempo inteiro, e essa evolução vai rolando. Acho legal também a gente lembrar como esse processo de internet, né, de mídias alternativas influenciaram na forma como isso cresceu, né? Que a gente viveu o último século com uma mídia extremamente monopolizada, né? Uma mídia que tinha um dono e que era algo muito mais fechado, mais centrado. E a gente vê no início dos anos 2000 a internet se popularizando e dando voz para tudo isso, né? Eu acho que a gente vive já uns 25 anos com a internet em extrema crescente, e a liberdade da comunicação possibilitou com que essas pessoas conseguissem falar mais, né? Eu não consigo imaginar o Emicida tendo o espaço que ele tem, que ele ganhou na internet nos anos 80, por exemplo. Não só Sim, por ser uma época muito mais racista e muito mais fechada, mas pela falta de ferramenta para que ele pudesse fazer isso mesmo, né? Para ele conseguir o acesso que ele teve, precisava de um meio de comunicação muito mais tradicional, muito mais engessado, né? E as possibilidades que se abriram com a entrada da internet, com a popularização das comunicações, acho que é uma parada essencial, né? Para que toda parece essa que roda conectou as girasse. pessoas, né? Foi o lance Exatamente. de você conectar mais voz, né? As vozes, elas foram se somando, e o negócio foi somando e tomando essa proporção. Exatamente. Não, eu ia Fala, dizer, Sérgio. a Thaís estava falando de pessoas e marcas, né, Thaís? De questão de posicionamento. Recentemente teve uma tenista que ela ela é japonesa, mas de pele escura e tal, e ela se posicionou, né? Ela usava uma máscara com conteúdo antirracista. Os patrocinadores, nem todos foram a favor. Olha só a importância das marcas. Não teve né? o caso do atleta aqui de Osasco que denunciou e demitiram ele da unidade de esporte? Eu vi isso, Thaís. Eu vi. Esse final de semana teve o cara da Fórmula 1, O Hamilton. Não sei se vocês viram, Não vi do Hamilton. ele tem sido um Fez cara que tá homenagem, né? ele fez homenagem àquela moça que morreu, ele pôs o nome dela, enfim. Mas teve uma leve crítica aí. Eu até estava procurando sobre o assunto, eu sigo ele nas redes sociais. E o cara, ele tem levado essa bandeira, cara. E para um universo que é a Fórmula 1, Extremamente elitista, né? extremamente elitista, ele é o único negro ali dentro daquele universo, e ele traz isso de uma forma. Ele tem falado disso o tempo todo, né? E olha só, né? O cara, dentro desse universo, você imagina quanto ele não deve incomodar com esse discurso dele, e vocês não né, vamos imaginar quanto que não devem estar falando mimimi, né? Que foi que a gente falou antes, né? Muito fácil para quem não vive, né? Imagina num universo onde ele é o único ali, ele tá ali no mato, Rafa, ele tá ali com o facão desbravando para vir vários outros depois, e isso. Essa do mato e facão aí pegou, hein? E como que isso é importante, né, cara? Essas figuras gigantescas, assim, se posicionarem, né? Porque esses caras são indivíduos, são pessoas, só que eles são uma grande marca também, né? Eles, a presença deles, a fala deles move grana, move patrocinadores, move empresários, então é muito importante, né? Esses caras gigantes se posicionarem e assumirem essa postura, né? De levantar a bandeira realmente e lutar, porque isso traz um grande resultado para a causa, né, no geral. Então, não querendo comparar, mas já comparando o caso do Hamilton aí, do cara que corre Fórmula 1. Ele tem grande relevância, muito conhecido, e ainda assim com o risco de perder patrocínio e não ser do gosto de alguns patrocinadores, ele foi lá e colocou a cara a tapa. Aí eu fico pensando, aconteceu tanta coisa aqui, não só no Brasil, mas lá fora,
essa semana mesmo o Neymar sofreu preconceito, né? Teve esse buchuchu tudo aí dele. Mas Sim. ele nunca se posicionou em nada. Já parou pra perceber que ele pode não ter se posicionado justamente por causa desse medo de perder patrocínio e essas coisas e não agradar as pessoas? Sim. Fiquei pensando Sim, nisso, sim. amigo. E Verdade. Thaís, tem a questão da NBA, por exemplo. Na NBA, eles são a maioria. Isso. Sim. Né? E Os ali o negros pessoal fica comandam na NBA. Então, a marca, a franquia NBA, eles não têm tanta Sim. voz. Quem tem mais voz são os atletas. E no caso do Hamilton, ele é só. É que nem o Rafa e a Ana falando, ele tá lá com o facão cortando mato. Sozinho. Né? Sozinho. Na NBA é um monstro. E no futebol, que você comentou agora, do Neymar, é uma coisa importante. O Neymar nunca se posicionou fortemente, né? Ele não foi um esportista que se posicionou a favor ou contra, isso aí ele ficou quieto. Agora, quando acontece contra ele, ele Ficou sai falando. calado. Entendeu? Isso. Aí eu não sei. Eu acho muito por questão de grana. Mas tem outros atletas aí que se posicionam. Oi? Acho que o Neymar nem é um ponto de se falar aqui, né? Ai, Vamos pular. Neymar. Abafa o Neymar, Olha. gente. O Neymar é foda. Mas olha, uma coisa que eu fiquei pensando aqui, né? O Sérgio falou da NBA. Vocês assistiram a série do. Não sei se vocês já Michael assistiram do Jordan? Michael Jordan, que Não. tá na Netflix. Não assisti. Gente, vale muito a pena. É bem legal, porque conta toda a trajetória da NBA, né? E como a franquia cresceu e como os times começaram, né, a se fortalecer, porque eles eram uma franquia falida. E aos poucos eles foram conseguindo ter essa voz, enfim, toda essa. Como que eu posso dizer? Esse sucesso, essa popularidade, né? Como que isso faz parte da cultura americana, né? Se a gente for ver, você pense a NBA, ela traz muito isso. E da NBA você tem o hip hop, tem todo o estilo do vestuário, os tênis, Das marcas, os tênis. as Uma marcas. indústria que se move em volta. Exato, tem toda uma manifestação cultural em volta desse universo da NBA e como isso é poderoso. E os caras, agora, com esses últimos episódios, vieram se posicionando de uma forma muito mais, como posso dizer, mais relevante, né? Porque por um tempo eles ficavam ali, né? Só surfando na onda e tudo bem, mas com os últimos acontecimentos, você vê que tiveram alguns atletas que saíram às ruas, e o quanto isso é importante, porque como faz parte de toda uma cultura, né? O basquete, como é importante as pessoas se verem, né? Porque se espelha no cara que tá ali, né? E como esses atletas, eles têm esse legado, né? Até esse dever mesmo, né? Tipo, cara, eles estão ali por conta disso e são adorados porque levam todo essa bagagem com eles, né? Sim. Vale a pena, viu, meninos? Assistam, é muito legal. Legal. Eu não entendia muito bem como que era o lance da franquia. Eu sempre gostei de basquete, mas não entendia lá os primórdios e tal. Então é bacana porque mostra toda essa evolução e como a cultura americana veio acompanhando, sabe? Essa história dos caras ficaram mundialmente conhecidos. E toda essa cultura do basquete, essa cultura, como ela vai para o mundo, né? Eles foram tinha o Dream Team, lembram, gente? Sim, vocês, lembro. os mais novinhos, não sei se vão lembrar, mas o Davi com certeza vai lembrar, o Sérgio. Que eles foram para Olimpíadas, foram lá para Barcelona, se não me engano, é 92 Barcelona, não é? 92 ou 92? 92. 92. E foi assim, tipo, cara, era um negócio muito forte. E agora eles também têm se manifestado em função de tudo isso que veio acontecendo. Então, querendo ou não, a cultura pop com o hip hop, né? O basquete e hip hop estão ali, né? Andando sempre muito próximos. E como isso acaba trazendo todos esses discursos e essa importância do se posicionar mesmo. Eu queria levantar um tema também que eu acho legal de falar, que é o lance do próximo passo, né? Em questão em relação a todo esse assunto. Você citou a Majúcia,
Eu lembro também que nesse programa, se eu não me engano, foi na CNN, não foi? Acho que foi na Globo News. Globo Não foi? News. Globo Aquele News? do programa Foi. que não tinha nenhum negro? Era esse? Não, eram todos negros. Não, calma. O primeiro programa, eles estavam falando sobre essa questão racial. Não Só que tinha não nenhum tinha negro na nenhum banda. negro na roda. E aí Sim. a galera das redes sociais falou, meu, como assim? Aí foi uma puta de uma crítica, aí eles fizeram um novo programa só com Só com apresentadores, negros. só com negros, isso. Exato. E aí, eu lembro que no final, a Maju levanta uma questão que eu acho muito interessante. Ela falou, rolou o programa todo, rolou o debate todo, e no final ela falou o seguinte: só queria dar um toque pra vocês, galera, que vocês podem chamar a gente também quando for pra falar sobre outras coisas também. Porque o fato de sermos negros não faz com que a gente só saiba falar sobre racismo. Nós. Muito bom. Queremos falar sobre isso, é importante falar sobre isso, mas a gente não quer que isso seja uma nova escravidão moderna na nossa vida, com que a gente seja fadado a só falar sobre isso. A gente sabe falar sobre outros assuntos também, a gente sabe dizer sobre outras coisas também, e a gente quer também falar sobre outras coisas. Quando eu vi ela falando sobre isso, eu lembrei do disco Big Nipe, do Mano Brown também, que no final de 2016 ele lançou o disco solo dele, se eu não me engano é o primeiro disco solo dele. Uhum. E ele foi muito criticado na época dos caras do rap, inclusive, também, dizendo, putz, mas e o discurso todo, e o peso sobre racismo, cara, é um disco sobre amor, e de dança e tal, não sei o quê. E eu lembro do Mano Brown falando assim, então, eu quero falar sobre outras coisas. Eu já falei muito sobre isso. Eu já disse muito sobre isso a minha vida inteira sobre isso. Que bom, E muito só que bom. agora eu tô vivendo um outro momento e eu quero dizer sobre outras coisas. Eu tenho o direito de falar sobre amor, eu quero falar sobre amor. E eu tenho esse direito também de falar sobre outras coisas. Eu acho muito legal essa reflexão também. Porque a gente viveu um momento onde essa discussão era represada, era excluída, depois ela passou a ser ignorada, e depois ela vem nesse momento de muita raiva, desse nó preso na garganta, que a gente falou do facão quebrando a plantação toda para poder abrir esse caminho. A gente vem num momento onde há essa liberdade toda agora, só que parece que se o cara é preto, ele tem que falar sobre isso. É a única pauta, a única né? pauta que o cara É a única consegue pauta dizer isso, deles, que não não é, né? Acho muito legal essa reflexão e de pensar sobre isso também, né? O povo preto é muito mais do que a escravidão, né? Ele tem muito mais a dizer, a não ser só sobre escravidão. Sim, muito, muito legal essa reflexão, viu, Rafa? Eu lembro dela ter falado isso, foi muito bom. Incrível. Porque fica tão focado num negócio só, né? E aí a hora que ela pega e ela deu um chacoalhão, fala, galera, ó, tamo aqui, Chama legal, tô de boa aqui, também. mas, cara, tamo aqui também à disposição para outros, né? Foda Muito isso. bom, Eu muito acho bom. que. Eu não sei se cabe falar. Inclusive, eu mandei um link para vocês de um artigo que eu li no Medium de uma moça que ela discorre sobre uma música da Tássia Reis, e ela fala sobre a solidão da mulher preta, que na minha ignorância não fazia nem ideia de que existia isso. Uhum. Até um show que a gente foi, a galera da agência, a gente foi no show do Emicida. Sim. E teve a abertura da Drica. Sim. E lá na abertura ela Adeus papo, né? dá um salve de tipo de amor, mais amor pra mulher preta. Aí eu viro pra Sul, falo, meu, mas peraí, amor é pra todo mundo. E a Sul me abre tipo um planeta que eu nem fazia noção de que existia. E essa moça que faz esse texto sobre a música da Se a Veste Não, da Tássia Reis, é muito bonito, cara. É muito foda, porque é uma dor real que a mulher preta, que é totalmente subjugada e objetificada e tudo mais, é muito foda. Essa história dela ser forte, né, Davi? Tipo, você não pode ter nenhuma fragilidade, entendeu? Porque imagina. Aguenta, né? É bem complexo, é um mundo novo mesmo que abre e
e que gera bastante discussão, porque isso é deixado meio que de lado, né? Total. Eu vi uma vez a Nathalie Neri falando sobre isso também, eu achei incrível ela falando sobre isso. Pra quem não conhece, é uma youtuber negra também que dá um papo muito legal. Ela fala sobre cabelo, afro e tal, fala sobre comportamento e comunicação no geral também, sobre racismo. Ela deu um papo uma vez falando sobre isso que eu achei muito bacana, que ela tava falando sobre o lance do feminismo, inclusive, né? Que enquanto a mulher branca, em sua maioria hoje, no feminismo, tá querendo a sua liberdade sexual, a mulher negra tá em outro patamar. Enquanto a mulher branca se sentiu reprimida sexualmente a vida inteira, a mulher negra se sentiu abusada sexualmente a vida inteira. Sim. Então, E vai mais além, né? Não só abusada, mas a mulher negra é muito bonita, tem a pele muito bonita, tem curva muito bonita, mas pra você levar ela pra sua casa e apresentar pros seus pais, olha, eu tô namorando uma mulher negra, aí não. É muito mais complicado, tem muita coisa envolvida. Exatamente. Esse é o ponto. Eu nunca tinha pensado sobre isso, né, nesse aspecto. Ela fala, por exemplo, que quando a mulher branca tá falando sobre liberdade para trabalhar lá atrás, lá nos anos 50, nos anos 60, a mulher negra tá dizendo, então, eu tô há séculos trabalhando sem receber. Então, assim, é um outro momento, entende? Até quando você vai falar sobre direitos e sobre igualdade, a parada tá em âmbitos completamente diferentes, né? Eu queria acreditar essa moça do texto, mas eu não sei se o nome dela. Baby Girl, o nome dela. Baby Girl. Baby Girl. Mas a gente deixa o link. Cadê o Facebook dela? Sim. Baby Girl. Milhões. É bem legal. Ela pega ela pega os trechos, né, e conta Exatamente. de toda essa... Ela faz uma introdução bem bacana. Aí depois ela, tipo, destrincha os pedaços Sim. e faz relação com uma coisa que ela viveu e tal. É muito bonito. Nossa, é bem legal. E isso é um assunto que gera bastante conversa mesmo, né? Essa história do... Outro podcast. Exatamente. Mas eu acho que vale a pena deixar, porque de repente fica aí a sementinha, né? Porque é um assunto bem... que tem muita coisa para falar e tem muito assunto, mas que ainda não está sendo tão falado, né? Só nos nichos, assim, talvez, mas que eu acho que é um outro universo que ainda vamos ainda adentrar aí. Só uma coisa, quem for assistir o negócio do Michael Jordan lá, cara, o Dennis Rodman é piada a vida dele. É muito bom, gente. Então é isso, moços. Quero assistir. Assistam todas as referências, a gente vai deixar um texto, né? Com tudo isso que a gente falou, porque tem muita coisa. E quem quiser falar mais, nos procure nas redes sociais, nos nossos blogs. Estamos aí, sempre abertos para uma roda de conversa. É nóis. E logo menos, voltamos com outra pauta, né? Quem quiser sugerir pautas, tragam pautas. Isso aí. Mandem pautas. Fechou? Obrigado, galera. Obrigado, moçada. Obrigado, beijos, galera. Um beijos. Valeu. Beijos. Até a próxima.